Esse é o Conexão Cultura, o programa que conecta você com a cultura em São José dos Campos. E o programa de hoje é para falar da cultura como ferramenta socioeducativa e de transformação social. Mas é claro, gente, isso é o Conexão Cultura, né? A gente vai ter aquele bate-papo, vai dar bastante informação sobre como vocês podem participar dos eventos aqui em São José. Vamos lá? Bom, agora sim eu tô com o Roberto Ferreira dos Santos. Betinho, posso chamar assim, né, Betinho? Já tinha pedido. É. Betinho, vamos começar assim falando, né? Como que... Eu já falei mais ou menos, né? Você é arte educador, pesquisador e produtor cultural. Eu queria saber como que você procura direcionar esse seu trabalho todo de pesquisa, porque foi um trabalho de pesquisa, né? Como que você procura direcionar ele hoje? Tudo isso começa assim, primeiro pela essa coisa da vocação, né? Um menino de periferia, né? Que tem toda aquela questão, né? de brincadeira, carrinho alemã, futebol, né? E a gente começa a essa questão de entender que existe muito mais coisas, né? Além de você estar no agrupamento bairrista, né? Quando a gente começa a despertar um pouco dessa coisa do que a gente pode fazer mais no nosso bairro, né? E a gente começa a observar as formas organizacionais que tem. Então tem lá sociedade de bairro, os times de futebol de várzea, né? Então você começa... E aí eu me deparei com a escola de samba, assim, né? Aí hoje você tenta trazer mais, assim, como que é a história, agora tá no hip hop, assim? E aí o hip hop, ele é essa consequência também, né? Quando a gente começa lá entre adolescência e adulto, eu comecei a frequentar os bailes muito cedo, né? Peguei o finalzinho dos bailes black já para disco, né? Para discoteca. Então, lá já queria discoteca de Elvira, aqui em São José Haddock, não? Então tinha essa quantidade de discoteca que era onde a juventude da minha época, pra você ter uma ideia, eu vou fazer 48 anos, né? Então era o que definia pra você também encontro dessa juventude na discoteca, né? Que se encontrava com seus diferentes dos seus iguais, né? Existiam os rolezinhos também naquela época, mas era todo mundo diferente, né? E aí, quando a gente começa na cultura hip hop, a gente começa a fazer imitação, ou seja, eu específico comecei na dança, né? Que era imitar o Michael Jackson, imitar os dançarinos Começou dos clipes. Começou assim? Fazia? Tipo, imitar os dançarinos dos clipes, que era o que tinha na época, né? E aí aí começou a cantar, aí eu lembro que a primeira música de rap que eu ouvi foi Racionais MCs, né? Eu tenho algo a dizer, explicar pra você. E aí a gente começa a olhar para aquele grupo musical que cantavam coisas que eram nossas, assim, da periferia. Representação, tipo, você se sentia representado, né? E aí, eu nunca tinha ouvido, a gente tinha ouvido gringo, mas como a gente não sabia traduzir o que os gringos não sentia falavam, a letra, né? O que o cara Public Enemy, né? James Brown, enfim. Então, o Racionais, quando chega Racionais, a gente começa Racionais, tá aí de DJ1, né? Quando chega essas pessoas começam a falar um pouco sobre a periferia e sobre o que a gente fazia, né? Você pode explicar, meio que dar uma aulinha pra gente agora, só, assim, hip hop, né? Engloba 5 áreas, você pode explicar pra gente? Sim. O hip hop. E aí a gente tem 2 datas comemorativas da cultura hip hop, né? A primeira dia 11 de agosto, que teve a primeira festa que teve as expressões da cultura hip hop juntas, né? Então a dança, a música e a arte estavam todo mundo junto, né? Na Avenida Sedwick 1520, o prédio está lá até hoje, né? Tanto que tem uma placa embaixo que é a Avenida do Hip Hop, então quem for no Bronx tem que visitar, que é um marco da cultura hip hop, né? E aconteceu na Avenida Sedwick, numa festa chamada Back to School, que era a festa de volta às aulas, né? Que era a festa para arrecadar agasalho, que tinha uma previsão de um frio muito rigoroso nos Estados Unidos naquela época. Quem organizou a festa foi a Cindy Campbell e quem foi a atração da festa foi o Kool Herc. Então, assim, o nascimento da cultura foi nesse dia 11 de agosto de 73. E aí, no 12 de novembro de 73, que é no mesmo ano, o Afrika Bambaataa funda a Universal Zulu Nation, por isso que ela é universal, porque ela tem uma representação em 54 países, né? E sistematiza e organiza a cultura hip hop nos seus 4 elementos iniciais, que é o break, o grafite, o MC e o DJ, tecnicamente a dança, a música e a arte. E a partir de 1980 ele coloca o conhecimento como um dos elementos da cultura hip hop, porque os outros elementos estavam perdendo a sua essência de conhecimento, né? Cada elemento tem as suas especificidades, né? É isso que eu vou pedir pra você explicar pra gente.
O rap é o MC que você falou, né? O rap é uma abreviação de ritmo and poetry, né? Ritmo e poesia. Né? E aí tem as suas ramificações, porque o rap ela é um dos estilos musicais de uma árvore genealógica que vem desde lá atrás, do reggae, do ska, né? Então assim, quando chega no Bronx, pra você ter uma ideia, as festas eram regadas ainda de instrumentais. E os MCs, eles só animavam a festa, não tinha tanto que o criador da palavra... Ele não cantava. O criador da palavra hip hop, criador não, né? Que era um MC chamado Loverboom Stanley, que ele só ficava hip hop no microfone e tocava instrumental no fundo. E hip hop na tradução em português quer dizer nada mais que saltar e remexer os quadris. E como tem em tudo, foi até pro lado da educação, né? Eu queria saber como que você enxerga isso como ferramenta de transformação, a cultura do hip hop como ferramenta de transformação, como você trabalha com isso hoje? Hoje tá bem fácil, hoje já tá nos livros didáticos, né? Tanto que a gente faz algumas pesquisas através dos livros didáticos e cria ações e atividades e até projetos baseados principalmente nos PCNs, no Parâmetro Curricular Nacional. E a gente tem reuniões com coordenações pedagógicas, né, nos PCNs, para a gente poder criar uma pedagogia específica e até ajudar esses professores a desmistificar o que é cultura. Porque o que acontece? Dentro da escola não tem a prática, né? Não tem a teoria nos livros, mas eu costumo levar um pouco mais para a prática, né? Então, a gente vai fazer algumas bate-papos com professores, com coordenação pedagógica, mas tem sempre que ensinar o professor também, né? E eu gosto sempre de levar, assim, né? Você pega um exemplo, uma tela dessa aqui, que tá aqui atrás de você. Parece que não, mas ela tem um monte de conhecimento que tá ali, pra você ter uma ideia, mas que um artista adaptou com uma lata de spray, né? Uma ferramenta que foi inventada em 1958, pra você ter uma ideia, para retocar geladeira e retocar carro, né? E aí o artista pega isso e usa como pincel. E hoje, diversos projetos e ações, para ter uma ideia, ela cria essa conexão mesmo, né? Principalmente, claro, que a gente fala mais na periferia, né? Mas é desse menino, pra você ter uma ideia, a gente hoje a gente estuda um pouco mais a capacidade neurológica dos meninos, pra você ter uma ideia, principalmente nas batalhas de MC, né? O menino consegue formular um contexto em 40 segundos com 40 palavras e mandar para outro MC. Tem isso de 40 palavras? Tem, a gente não conta, a gente tem uma base, né? Depende muito, se for num speed flow, que é uma técnica, um rapidinho, né? Dá muito mais de 40, né? Só que acontece, precisa ter um contexto, né? Aí joga pro outro e o outro consegue superar aquilo que é a resposta, né? Que chama de resposta, né? Então aí quando a gente vai para essa área de educação, a gente diz para a professora e para a coordenadora que ela está lidando com esse menino, né? Agora você imagina se ele pegar tudo isso, né? Toda essa capacidade de raciocínio lógico e colocar isso em qualquer área, né, profissional, né? Então a ideia de usar o hip hop ou a cultura urbana como ferramenta de transformação é que a gente entende que a gente é só uma passagem. Pode ser que hoje ele é MC, só que daqui 3 anos ele não é mais. Aí ele tem que usar isso para alguma coisa, né? Pode continuar, mas Sim. também... E você falou isso de usar para educação também, né? Mas você acha que o rap, né, as batalhas e tudo, estimula o senso crítico dos jovens, também faz eles pensarem, eles estão ali na batalha, eles têm que ter conteúdo, né, para fazer... Estimula? Eles procuram conhecimento, eles... A minha experiência com a Batalha do CIS foi um projeto sociocultural educativo de ocupação de espaço público, né? E de criação justamente de perfis que é essa pessoa que tem um conhecimento específico para trocar com o outro, né? Então a gente sempre se preocupou na formação do MC, tanto que desde a primeira edição era proibido rimas com conteúdo machista, racista, homofóbico, né? Eu ia chegar aí, como que foi essa transformação? Porque você acabou de citar os LGBTs também, no começo não frequentavam, né? A gente tinha... Como que foi conversar com os meninos para eles não usarem, né, esses termos machistas, xenofóbicos? O rolezinho, eu vou falar em especial a Batalha dos Trilhos, mas quase todas as outras batalhas têm essa finalidade também, né? Ela era um agrupamento de jovens, que é um rolezinho de um pico de 450 a 1.200 jovens no centro de Jacareí. 1.200? 1.200 jovens, Nossa. né? Em 2019, nós falamos que era no auge, né? E aí acontece, né? Como que é propor uma atividade dentro de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né?
E aí é um processo organizacional, porque você identifica as lideranças, né? Cria uma conexão com essas pessoas lá identifica quais são as demandas de problemas que existem naquele encontro dos diferentes e os iguais, que é uma juventude que também traz pra gente, pra você ter uma ideia, que não tem nada no seu bairro e vem pro centro da cidade. Então, sendo da cidade, em todas as cidades do Vale sempre foi uma questão de status. Vestir a sua melhor roupa para ir pro centro da cidade. Até hoje é assim. Até hoje tem uma galera que... E aí a gente identificou que daria pra gente poder fazer uma ação, né? Inicialmente, isso era para ter 4 edições e a gente fez 135 edições, né? 6 anos de projeto. E nesse início, pra você ter uma ideia, uma das demandas que a gente identificou com os LGBTs não podia frequentar esse espaço. Então a juventude LGBTs não podia ir naquele espaço que tinha muita homofobia e tinha agressão, né? E aí começamos a ter foco na batalha de MC, por isso que a gente colocou a primeira regra, né? E depois de 6 meses, pra você ter uma ideia, de um trabalho de chamar os meninos, de conversar, de dizer pra eles que aqui tem que de fato todo mundo participar desse processo, enfim, né? A gente conseguiu que os LGBTs frequentavam o espaço, né? Depois de um ano também... E também tem a questão dos termos usados, né? Sim. É proibido, como que é? E aí acontece, tanto que quando fala que a gente proibiu, porque a gente desclassificava, porque nem a primeira rima machista que teve isso no palco, as meninas subiam no palco, aí tem que desclassificar o MC, né? Então, tudo isso é educação, né? Porque, pra uma ideia, você tá num espaço... a Batalha dos Cílios ganhou 3 prêmios no Juntos pela Cultura. Você quer ser barroco, mas aqui você sai manco. Faço arte de barro, MC barranco. Se é que você meteu, não me termina. Na minha mão, um vaso quebrado sempre vira obra-prima. Tá ligado, meu pai? Eu chego no improvisado. Cê até citou barroco, mas aqui cê sai borrado. Eu sei que cê entendeu, tá ligado no meu fim. Entre trancos e barrancos eu cheguei e tô aqui. Ela não ganhou 3 prêmios, por quê? Porque ela justifica por conta de um confronto de MC. Justifica porque várias outras quesitos, pra você ter uma ideia, de julgamento no projeto que foram criados. Ocupação do espaço público, né? Criação de ações, de atividades que vai além, pra você ter uma ideia, de só a cultural, né? Então a gente hoje tem, pra você ter uma lista de coisas que aconteceu. A gente fez stand-up comedy na batalha, teve apresentação de teatro, arrecadação de agasalho, troca de livro, né? Então, formação e capacitação. Então, e batalhas a gente teve quase não, todos os estilos. Batalha do conhecimento, né? Batalha de dupla, batalha de trio, batalha das batalhas, que é uma batalha contra a outra, né? Então, assim, ela encerrou o ciclo dia 23 do mês passado, 23 de setembro, né? Mas com case de sucesso, né? Para aquilo que ela foi criada, né? E como que você se sente depois desses anos de trabalho, o que já foi realizado, né? E o que tem ainda, né? Então, eu falo que eu só fechei esse ciclo porque ele é para continuar outros, né? Hoje a gente faz parte do Circuito Paulista de Batalha de MC, então a gente está organizando o circuito, a Liga de Batalha de MC de São José e a Liga de Batalha de MC de Jacareí, para criar melhorar a organização e o olhar da gestão pública para estes meninos e meninas, para você ter uma ideia, que fazem ações, né, no caso das batalhas de MC, já nos seus bairros, né? Então aqui em São José tem 8 batalhas, em Jacareí tem 3, era 4 com a Batalha dos Cílios, mas a Batalha dos Cílios encerrou. Então a gente, com a experiência da Batalha dos Cílios, de todo o acúmulo que a gente teve de conhecimento organizacional, sistemático, de comunicação, né? A gente coloca à disposição para ajudar esses meninos, né? Principalmente a capacitar eles para eles impactar melhor na sua organização, no seu território. Então, assim, nunca acaba. Eles se transformam em uma outra... Mas você já se sente bem realizado com o que você... Mas é contínuo, né? É triste, você fala assim, encerrou o ciclo de uma coisa que a gente gosta muito. Mas assim, olha, pra você ter uma ideia. Mas vai vir outro. Quando o pico de 450 a 1.200 jovens lá em 2019, depois da pandemia, aí a gente fez uma avaliação, que a gente voltou em outubro do ano passado e a gente viu vários problemas que a pandemia trouxe, assim como qualquer outro, né? Então, com a criação das adegas, porque daí desemprego, né, dificuldades que as pessoas passaram na pandemia, começaram a criar as adegas nas garagens, pra você ter uma ideia. E aí, aquela juventude que eu falava pra você que era status de ir pro centro da cidade,
em vez de pagar R$10, R$15 por centro da cidade, eu prefiro ficar na minha quebrada, tomando copão, coloco o som aqui e fico aqui mesmo. Então, por isso que a gente encerra o ciclo, porque a gente entendeu como projeto que agora a gente tem que criar uma ação para descentralizar. Em vez de nós esperando, antes a gente ficava esperando eles vinham da periferia para vir para o centro, agora eles não vêm mais. Agora a gente tem que criar um projeto para a gente ir até eles que estão no... E já tem projetos sendo criados, né? Já. Gente, inclusive, no último bloco, vocês esperam que a gente vai centralizar nesse assunto da descentralização e para o pessoal participar dos eventos. Mas no próximo bloco, o segundo bloco, a gente vai conhecer mais de como que o Betinho chegou onde ele tá. Fica aí que a gente já volta. Agora a gente está de volta e a gente vai conversar sobre a trajetória que o Betinho teve até ele se tornar a figura importante que ele é para a cultura aqui no Vale. Você não é daqui, né? Você é lá do Paraná? Então, eu nem me considero do Paraná, na verdade. Bem muito novinho, né? É, porque eu vim de lá com 1 ano, assim, não tinha nem 1 ano, né? E aí eu morei em Jacareí, aí toda aquela... Você mora? Eu moro lá e moro aqui. Ah, tá. Né? Eu falo que eu moro lá porque, tipo assim, a gente tem casa lá porque a maioria dos projetos é lá. E eu moro aqui também porque tem ações e projetos aqui também. E tá crescendo aqui. E aí eu fui pra um bairro com todas aquelas características. Chega num bairro que não tem infraestrutura, então não tem asfalto, não tem água, não tem luz, enfim, né? E foi o Jardim Paraíso. E aí aquela coisa mesmo da infância para adolescência de ser criado naquele bairro sem infraestrutura. Aí você tem que criar uma condição de entretenimento no bairro, né? Aí é futebol, né? Carrinho de rolemã, peão. Você começou a se envolver. Você falou que o primeiro envolvimento foi ali com carnaval, né? Mas com que idade que foi? Foi ali pros 14, né? A primeira vez que eu saí foi numa ala, num bloco carnavalesco, que era uma ala que a gente ia vestido com a nossa... a vestimenta do time de futebol. Então não era nem fantasia, assim, para complementar o bloco carnavalesco, então a gente foi com a camisa do time de futebol, né? Como que você começou a ter, assim, como foi o seu despertar pra isso, sabe? Teve alguém, seus pais, não sei, alguém que teve alguma influência, você começou a, sabe, despertar pra cultura periférica? Então, eu fui primeiro, antes de conhecer de conhecer a cultura hip hop na sua essência, na sua história, né, no seu desenrolar, tanto que os criadores estão vivos até hoje, né? Eu frequentei os movimentos negros, né? Então, assim, a Feconizu, Festival Comunitário Negro Zumbi. Isso rolava lá em Jacareí? E tive contato com algumas personalidades, pra você ter uma ideia, personalidades e pessoas, né? Que já incentivava a gente a ler. Tanto que hoje eu tenho um acervo iconográfico de mais de 6 mil títulos de revistas, fita de VHS, seu DVD, pessoal, de cultura negra e hip hop. Porque assim, eu achava, e isso foi ensinado pra mim, assim, ó. Literalmente na biblioteca. Isso foi ensinado pra mim, eu aprendi isso muito cedo. Pra você ter autoridade naquilo que você vai falar, você tem que provar. E pra provar, não adianta ser só a fala, né? Então assim, olha, é muito mais fácil eu, talvez, dar um livro, eu faço isso muito hoje, né? De dar um livro pro menino ou fazer com que ele estude isso aqui em específico, né? Principalmente na área que a gente trabalha, que é arte urbana, né? E a gente fala muito mais hoje, né? Tanto arte urbana como arte de periferia, né? Então, muita gente acha que a gente que ninguém discute isso, né? Que nem pra você ter uma ideia, né? Quando falar em arte urbana, a gente fala de tudo que é feito no centro da cidade. Cultura de periferia é o que acontece na periferia e também junta com arte urbana. Então, a gente vai lá na cultura de periferia, então a gente vai falar desde um festival, pra você ter uma ideia, que pode ter um torneio de bilhar, um carrinho de rolemã, e um truco, que é culturas específicas da periferia, e quando você vem pro centro da cidade, aí você lidar mais com essas culturas que acontecem no centro da cidade, né? Hoje, pra ter uma ideia, principalmente lá em Jacareí, a gente consegue misturar tudo. Aqui em São José é um pouco mais difícil, assim, algumas porque questões. É maior. Também, né? Mas a gente consegue identificar os artistas e talvez numa ação a gente consegue juntar todo mundo junto, né? Então, a busca de referências, né, e de conhecimento, muitas das vezes que nem
eu tenho um conhecimento palpável. Então tem revista de grafite, revista Rap Brasil, revista Raça, livros do Martin Luther King. Onde que fica esse seu acervo? Na minha casa. Você falou que teve essa influência da sua família também. Você pode falar um pouco mais, assim, o que você tinha de... O que você teve de influência deles, ali do bairro? Teve algumas figuras? Então, uma das figuras que foram importantes foi o Sandoval, que foi o presidente da escola de samba. Né? E eu falo que ele foi porque, assim, era o único, na observação que eu tive, era o único cara que lia jornal no meu bairro, assim, né? Que acordava, assim, até no final de semana. Ele ia, naquela época, não tinha banca de jornal no meu bairro. E aí ele ia pra cidade, e aí acontece, eu particularmente, eu ficava esperando ele terminar de ler o jornal pra me ler. E super influenciou, porque agora você tem e era um meio, pra você ter uma ideia, da gente, na época eram notícias populares, né? Tanto que é uma frase famosa na música de Racionais, né? Superstar de notícias populares, enfim. Mas era uma forma, eu achava aquilo, assim, não era comum, sabe? De uma pessoa do bairro, do meu bairro, ir pro centro da cidade, comprar o jornal e voltar e ler o jornal e depois deixar pra gente ler. Então eu sempre tive ele como referência que vários conhecimentos que eu aprendi ali, pra você ter uma ideia, e ele dizia pra mim, olha, tem que estudar, tem que buscar o conhecimento, porque às vezes a gente fica limitado, a gente fica nessa caixinha nossa aqui do bairro e tem um mundo lá fora, né? Talvez esse foi um dos maiores incentivos que eu tive, né? Então, por mais que a gente queira, hoje tem muitos bairros que não tem ainda uma infraestrutura para você ter uma ideia, criar e formar lideranças jovens, pra você ter uma ideia, para até poder fazer algo no seu bairro, né? Ajudar a fazer algo no seu bairro. Você já está sentindo isso agora, que você é exemplo e está vendo essas novas lidenças surgindo a partir de você? Já tem várias. Eu tô sem jeitar já. E como é que é? A gente tem vários exemplos, assim, né? A gente tem as próprias batalhas, a maioria das batalhas hoje segue a nosso modo de organização, né? Nós não podemos com conteúdo machista, porque você lembra que o Betinho falou aí lá, já tem, assim, jovens que saíram dessa ideia que você Sim. implantou, você e outras pessoas, e daí eles chamam a atenção, eles gerem... Aí acontece, né? Às vezes a gente tá numa batalha que não tem nada a ver com a batalha dos trilhos, aí o menino faz uma rima que sai fora do contexto. Fala, se fosse só nos trilhos, você era desclassificado, né? Então, esse processo, ele é um processo educacional, porque você imagina você ter uma atenção de 500 jovens com o microfone na mão. Então, é nessa hora que assertivamente você tem que falar algo edificante para aqueles meninos que queiram ou não queiram, pra você ter uma ideia, naquele ambiente eles respeitam, né? Então, olha, um espaço público que você pode fazer o que quiser, mas se a gente falava assim, ó, não pode fumar aqui. Os meninos, então um ficava passando por outro. E a gente tinha o time da geração, né? Então, assim, quando a gente encerrou o ciclo da Batalha dos Cis, encerramos na terceira geração. O que é a terceira geração? Então, a geração de 2016 que a gente começou não frequentava mais em 2020, 2021, né, 2022. Então, essa geração que frequenta agora eram os irmãos mais novos que ficavam no sofá, que a mãe não deixava sair, né? Todo mundo tem uma história. É verdade, né? Minha mãe não deixava minha irmã sair, porque... E aí o irmão mais velho chegava em casa e ele começava a contar, né? Hoje eu fui na batalha, pô, eu tava no Cauã. Aí ficava todo instigado, né? Pra ir também. E a gente conseguia, né, assim, hoje a gente tem o apoio da gestão pública lá em Jacareí, né? Assim, da Fundação Cultural, aqui também a gente tem um apoio de São José, que reconhece essa arte e cultura como uma modalidade de cultura urbana, pra você ter uma ideia, que cria uma conexão com a juventude, né? Então é muito difícil hoje você não conversar com um jovem e dizer que ele nunca ouviu ou falar ou assistir uma batalha de MC, né? Ou uma roda de breaking. Então, por mais que a gente queira hoje, quando você fala dessa coisa de orgulho, eu tenho vários. A gente tem, né? Legal isso. E por mais que a gente queira, tem hora que eu falo assim, não quero mais. Domingo à noite, você chega, não quero mais, não sei o quê. Mas o que deve ter gente no seu pé pra você continuar, você pensa nas pessoas. Inclusive no próximo bloco, agora sim, a gente vai falar, no próximo bloco, né, a gente vai falar sobre esses eventos, como que o pessoal pode fazer pra participar. A gente já volta.
agora a gente está de volta e a gente vai falar da história dos projetos, como que eles começaram e também falar para o pessoal participar. Beleza? Como que foi? Como você começou com esses projetos? O primeiro foi a Batalha dos Trilhos? Não. Não foi? Ah, é muita coisa. Na verdade, mas assim, o primeiro maior, que tem até hoje. Eu acho assim, eu acho que a Batalha dos Trilhos eu sempre falo, né, que foi a primeira projeto que a gente organizou ele de uma maneira para criar soluções para demandas que a juventude naquela época. Porque antes a gente só pensava em entretenimento. Então tem diferenças, né? Porque assim, uma coisa é entretenimento, aí eu levo o som, levo o artista, todo mundo se diverte, eu vou embora e não deixo nada. Outra coisa é a gente pensar num projeto sociocultural educativo, de ocupação do espaço público, onde a gente troca ideia com aqueles que estão ali e eles entendem que aquilo é deles também, assim. Participam, fazem, organizam. Então foi o primeiro, a Batalha dos Trilhos foi o primeiro projeto que a gente pensou, assim, de um jeito que a gente teve um levantamento de dados de lideranças naquele espaço que era frequentado, né? Como, um exemplo, como o tráfico lidava, porque assim, era um espaço que tinha muito o tráfico de drogas, né? Isso para explicar para o pessoal, a Batalha dos Trilhos, que acontece lá em Jacareí, né? Sim. Não é Jacareí, mas gente, em Jacareí, mas é super perto, ônibus, achar um Uber aí. Mas em Jacareí, a gente sempre teve essa preocupação, porque sempre São José tem, tanto que se você pegar o ranking da Batalha dos Trilhos, sempre todo ano tem um ranking, né? Então o ranking é diverso, tem gente de São José, o MC de Jacareí, MC do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira. E quando a Batalha dos Trilhos, que a gente vai falar de mais alguns, né? Mas a Batalha dos Trilhos, quem quiser ir lá prestigiar, participar, quando que rola? Hoje não mais, né? A Batalha dos Trilhos, ela encerrou o ciclo, né? Mas encerrou mesmo, não vai voltar? Ela encerrou o ciclo e aí acontece, ela encerra o ciclo, mas ela potencializa duas outras batalhas que tem em Jacareí, que é a Batalha do Paraíso e a Batalha do Centro, né? Porque a gente lá como aqui em São José, tem uma liga de batalhas MCs, que é uma liga que organiza as batalhas da cidade, né? Então lá em Jacareí tem duas, que é a Batalha do Centro e a Batalha do Paraíso. Então a gente encerrou o ciclo da Batalha dos Trilhos, porque ela já deu conta daquilo que ela foi criada, que é aquilo que eu falei, que era a juventude no centro da cidade, só que a juventude agora não quer vir pro centro da cidade, né? E aí, essa do Paraíso é descentralizada, então ela acontece no bairro e a do centro acontece no parque da cidade. Então ela dá conta já, né, de um contraste periferia e centro da cidade. Aqui em São José, a gente tem, eu vou chutar aqui, mas pra me lembrar. Então, Batalha Rinha do Galo, que é no Eugênio de Melo, que é a Zona Leste. Batalha do Poli, que antes era no Polo Esportivo do Granja, mas agora na Praça do Jardim da Granja, que é na Zona Leste. Batalha da Norte, que é no Alto da Ponte, então é lá na Zona Norte, né? Ontem aconteceu a Batalha do Bosque, que é no Bosque dos Itês. Batalha da Amsterdã, que é lá no Putim, né? No São Judas, mas é ali por lá. São José tem bastante, hein? Então, e aqui tem a liga, assim, aqui como em Jacareí, tem a Liga de Batalhas MCs e agora tá rolando as seletivas, né? As seletivas, cada batalha tem que mandar 2 representantes das suas batalhas. Quando eu falo que tem que mandar, porque algumas batalhas têm ranking. Então, às vezes, ele prefere mandar um primeiro colocado do ranking, que foi aquele cara que mais foi na batalha, que mais ganhou, então ele tá ranqueado, então ele manda o que tá em primeiro e manda um que faz uma seletiva específica para mandar 2. Aí a final vai ser no dia 12 de novembro, né? Aí em parceria com a Fundação Cultural, né? Vai ser um grande evento. E aí a gente junta todos esses MCs com 2 batalhas convidadas de fora, né? Talvez uma de Mas é contínuo, né? Você falou que vai ter, enfim, tem sempre batalha. A ideia é fazer... Esse pessoal todo tem rede social, né? A ideia é fazer... Então a gente vai deixando aqui pro pessoal acompanhar, porque para o pessoal poder ir nas batalhas e participar. Sim, quando a gente fala batalhas MCs, tem várias batalhas que tem outras, assim, né? Você pega a batalha Rinha do Galo. A Rinha do Galo é uma batalha, tem diferentes gestões de organizações, né? A Rinha do Galo, que acontece no Galo Branco, é uma batalha que envolve toda a comunidade. Então tem brinquedo para as crianças, pula-pula, tem algodão doce, né? Tem um envolvimento... Para toda a família. Tem o envolvimento do comércio que junta, pra você ter uma ideia, todo o comércio junta, desde pizza, que é o comércio local, para dar para o primeiro colocado. Nossa, então isso até assim movimenta o comércio ali do bairro. Assim, vocês estão movimentando o PIB do seu bairro. É verdade.
Então, assim, e aí a batalha do Poli também movimenta ali eu esqueci o nome da senhora, que vende coxinha ali, que vende seu refrigerante. Então, assim, essas ações, né, que são ações que a gente chama de ações que são legítimas no seu território, pra você ter uma ideia, que cria uma conexão, uma sintonia com aquele bairro que muitas das vezes não tem um centro cultural, né? Mas tem uma interação da juventude local. Quando eu falo juventude, mas também tem os adultos ali juntos, né? Sim. E tem outros movimentos culturais, outros projetos? A Liga, ela é para isso, porque a Liga, ali nesse primeiro momento a gente vai fazer essas seletivas para poder ter essa final, mas a ideia é a gente criar, identificar as dificuldades que esses meninos e essas meninas têm nesse território e criar outras ações e atividades através da batalha. Então, assim, é legal que tem um movimento que já movimenta culturalmente aquele território e é fácil depois que você colocar uma contação de história, uma peça de teatro infantil, né? E juntar porque você já tem as lideranças que conseguem organizar, para você ter uma ideia, que esse talvez seja um dos mais difíceis, até para a Fundação Cultural, né? Que às vezes as pessoas do bairro falam que não tem nada lá, mas por quê? Porque talvez não sabe que tenha esse tipo de ação e de entretenimento que acontece lá, que parece que é desorganizado, mas é super organizado. Esse trabalho de descentralizar, né, a cultura é muito importante, né? Colocar ali... Tem alguns outros também? Tem algum projeto de break? Tem o Zona Norte no Ar, não sei se... Sim, o Zona Norte no Ar é um projeto em parceria com a Fundação Cultural, né? Lá é o Cássio e o Rony, né? Do Zona Sul MC que organiza. Ela acontece uma vez por mês e acontece no teatro... no Cine Santana. E aí o que acontece? Eles fazem os convites para algumas pessoas, para ter uma ideia, nos elementos. Então, às vezes vai uma poeta, uma poetisa, uma crew de break. A última edição foi o breaking. Então eles deram, pra você ter uma ideia, a edição foi específica para a dança e foi o break, né? E essa coisa, e falando em especial do break, que é uma modalidade, assim, agora tá um boom, porque todo mundo voltou à sintonia do break noise, que é o break modalidade olímpica em 2024, eu não né? sabia se então assim, tanto que o Fest Dance esse ano, uma das temáticas foi trazer algumas pessoas, né, que pudessem traçar uma trajetória de caminho para esses meninos e meninas que querem traçar aí uma trajetória para chegar até 2024 como um atleta break, né? Assim como o skate, né? O skate e o surf, né? Que são modalidades que o COB não conseguia mais fazer com que a juventude olhasse para as Olimpíadas. Aí teve que levar as modalidades. E olha que você citou o skate, São José se revelou, assim, Sim, cresceu pra caramba no skate. Quem sabe no breaking agora, né? Sim, com certeza. Tem vários b-boys e girls, assim, que com certeza, se for para as Olimpíadas, vai se destacar. Tem o Baile Black também, legal falar. A gente fez uma edição agora junto com... Quem organizou foi o Osmar da Fusion Crew, né? E aí a ideia do Osmar foi buscar essa nostalgia dos bailes blacks na época que eles aconteciam, tanto que trouxe 2 casais que se conheceram na época do baile black para poder falar um pouco sobre como era naquela época, né? Principalmente na hora da lenta, né? Na hora que o DJ... E levou o Anacleto Mendes, que é um DJ que toca desde 1980, toca até hoje, né? Então, essa nostalgia que a gente sempre gosta de falar dos bailes black, porque foi a primeira forma que a gente teve conexão com a cultura hip hop sem saber, né? Então, dançar funk, né? Abrir uma roda de funk, de soul, pra você ter uma ideia. Dançar lenta, ter aí uma quantidade de vinis, pra você ter uma ideia, e fita cassete em casa, isso já criava uma conexão, pra você ter uma ideia, com a cultura hip hop, que muita gente não sabia. Não ligava, né? Legal, tem bastante coisa, né, pro pessoal aproveitar. Ninguém pode reclamar, fiquem ligados aí que vai ter... A gente vai colocar a rede social, tudo mês pro de pessoal novembro participar. até o final desse ano vai ter bastante coisa ainda. Com certeza. Betinho, obrigada pela participação. Eu espero recebê-lo até outras vezes para falar, porque é tanta coisa, tanto assunto, acho que cada coisa falada aqui dá um programa novo. Então, muita coisa para falar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, assim, eu acho que essa é quando eu tenho a oportunidade de falar hoje, principalmente
principalmente dessa cultura que eu acredito muito na transformação das pessoas, mas também dizer que tem muitos meninos e meninas que hoje foram transformados através dessa peleja que a gente tem de não desistir da cultura e da transformação do ser humano, né? Então eu agradeço de coração a oportunidade de falar um pouco mais sobre eles do que mim mesmo. Não, eu prometo, inclusive, que a gente vai trazer muito mais coisa aqui no Conexão Cultura relacionado a isso. Esperem isso aí também. Obrigada. Bom, pessoal, então é isso. Conexão Cultura fica por aqui. Se você quiser assistir esse programa novamente ou qualquer outro, é só acessar o YouTube da TV Câmara. Já sabe, né? Endereço aqui. E se quiser acompanhar as próximas pautas, a vida cultural daqui de São José dos Campos e os bastidores, acesse o nosso Instagram, segue a gente lá. Até o próximo Conexão Cultura.